Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. A cada novo programa, música, mensagem, orações, nós nos aproximamos uns dos outros e do nosso maravilhoso Deus diante da sua palavra. Isso é encantador. Bênçãos de Deus sobre você e sobre os seus queridos. Vamos à Bíblia? Hoje é dia de concluir a mensagem com o tema preconceito. Eu estou pensando no fato de que os apóstolos de Cristo, homens de Deus, demoraram bastante para ter a compreensão de que Deus não tem preconceito com absolutamente ninguém e o desejo do Senhor é que todos e absolutamente todos os seres humanos sejam salvos. Por isso o Evangelho deve ser compartilhado com todos, em todos os lugares. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós encontramos um episódio que ilustra bem o quanto os apóstolos, a princípio, eles eram preconceituosos. Eu tenho aqui minha Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 10, leio os versos 1 e 2. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Veja, o texto está fazendo referência a um homem chamado Cornélio, que era centurião, um oficial do exército romano. E ele, apesar de não ser judeu, de ser estrangeiro, era um homem temente a Deus com toda a sua casa. Um homem caridoso, fazia muitas esmolas e também que procurava viver em comunhão com Deus, orando sempre a Deus. Na sequência do texto é dito que um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou e disse: Cornélio. E ele disse: o que é, Senhor? E o anjo disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Envie agora, disse o anjo, mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é conhecido como Pedro. Ele está hospedado numa determinada casa, cuja residência está situada à beira-mar. E aí, em seguida, o anjo se retirou e Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado e mandou que fossem a Jope à procura de Simão Pedro. E olha que interessante, no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu a um terraço por volta do meio-dia a fim de orar, e ele estava com fome, esperando o alimento. Sobreveio-lhe um êxtase. Ele viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele dizendo: levante-se, Pedro, mate e coma. E Pedro então disse: não, de modo nenhum, Senhor, eu nunca comi nada que fosse impuro ou imundo.
E a resposta foi: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E por 3 vezes, essa ordem se seguiu e o objeto finalmente foi levado de volta para o céu. E observe, Pedro ele estava perplexo sobre qual o significado dessa visão. E então os homens enviados por Cornélio pararam junto à porta da casa onde Pedro estava. E então Pedro foi chamado. E ele estava exatamente meditando a respeito disso. E o Espírito Santo disse assim a Pedro: aí estão 3 homens à sua procura, portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. E resumindo a história, você pode ler depois com calma, no capítulo 10 do livro de Atos, Pedro foi com aqueles 2 homens à casa de Cornélio. E chegando lá, Cornélio disse a visão que ele havia tido e a orientação que recebeu do anjo para chamar a Pedro. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação aquele que o teme e faz o que lhe é justo é aceitável. Você percebe? Pedro compreendeu o significado daquela visão. O Senhor estava lhe mostrando que ele não deveria ter preconceito com absolutamente ninguém. Ele devia sim ir à casa de Cornélio e pregar o evangelho àquelas pessoas. E ele foi e pregou. E tanto o dono da casa como seus familiares e amigos estavam completamente abertos para receberem o evangelho. E a Bíblia diz que Pedro então pregou com bastante ênfase, apresentando o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E sabe o que aconteceu no final? Cornélio e os membros de sua casa foram batizados. Esse é um episódio que ilustra muito bem como os apóstolos a princípio eram preconceituosos, mas finalmente eles compreendem que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não favorece uns e desfavorece outros. E como resultado, como disse, Cornélio, a família e amigos foram batizados. Que Deus nos ajude. Acredite, o preconceito pode destruir sonhos, relacionamentos e vidas, além de machucar e ferir. O preconceito é um mal, uma doença, para a qual não existe remédio nas farmácias, mas em Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que você e eu olhemos as pessoas com os olhos de Deus, lembrando que o Senhor não vê como o homem vê, porque o Senhor, sim, odeia o pecado, porém Ele ama o pecador. No Evangelho bíblico, todo pecado é resolvido, mas todo pecador é recebido. Deus nos abençoe. Procuro em minha vida encontrar um sentido, pois não compreendo a razão do existir. Muitas vezes tenho me sentido sem força pra continuar seguindo sem desanimar. Eu nunca quis enfrentar a estrada em solidão, e em você confiei quando ouvi. Sei que às vezes tu também te sentes sozinho,
Mas é difícil caminhar sem ter alguém pra dividir as provas que enfrentamos na vida e levantar disposto pra recomeçar. Se for preciso enfrentar perigos e terror, vamos em Deus confiar e orar. Irmão, te erguerei e o temor passará da minha mão. Vamos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Se tu me erguerás. Senhor nosso Deus e Pai, Tu sabes, Senhor, toda a humanidade precisa refletir mais sobre esse tema relativo ao preconceito, e inclusive nós cristãos. Porque quantas vezes, Senhor, nós olhamos para as pessoas com olhar de crítica, julgamento e condenação, por não pensarem como nós pensamos, por falarem coisas diferentes do que nós falamos e por muitas vezes terem atitudes, atos e ações que são contrários àquilo que nós cremos, pregamos e praticamos. Mas, Senhor, apesar de discordar do que elas pensam, falam e fazem, ajuda-nos a amar, Senhor, todas as pessoas, sem nenhum preconceito. E que esse nosso amor seja tão verdadeiro ao ponto delas serem atraídas para o Senhor, mediante o nosso testemunho, a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.